Isso. Vamos então trazendo a nossa mente para o agora. Vamos iniciando, relaxando o nosso corpo para serenar, tranquilizar a nossa mente. E assim, você vai relaxando desde os seus pés, subindo esse relaxamento pelas pernas. Você respira profundamente, profunda e calmamente. Enche o peito de ar e solta. A mesma quantidade de ar que entra é a mesma quantidade de ar que sai dos seus pulmões. E o seu corpo vai relaxando aos poucos. Você relaxa o seu quadril, seu abdômen. Relaxa seu peito. Respire. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros. Vai descendo esse relaxamento ao longo dos seus braços, antebraços. Relaxe suas mãos, cada dedo das suas mãos. Relaxe o seu pescoço, a sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça te ajude a relaxar ainda mais. Relaxe sua face, seu rosto, suas pálpebras. Relaxe. Relaxe a sua testa, o seu couro cabeludo. E você agora, com o seu corpo totalmente relaxado, cada parte dele, cada músculo, cada fibra, cada célula, sua mente está mais leve, mais livre. E você vai para um lugar muito especial, um imenso local, sem tempo nem espaço, onde estão guardadas as suas memórias. E você, acessando essas memórias, vai agora em direção ao seu passado. Vai agora em direção ao seu passado recente. Vá agora para o momento em que você acordou hoje de manhã. Reviva aquele momento em que você abriu os olhos nesta manhã de hoje. Que você percebeu que ainda estava vivo, encarnado. Que o sol estava nascendo para mais um dia, mais 24 horas de oportunidades. Você respirava, seu corpo ainda um pouco pesado, talvez, na cama. Pode ser que tenha havido algum pensamento de não querer se levantar, querer ficar mais um pouco deitado ou deitada. Mas você respirou. Você sorveu o ar da vida que Deus te proporcionou mais um dia. E então você, revivendo este momento, que você abre seus olhos novamente para viver o seu novo dia, você agradece. Você agradece que por mais que tenham acontecido algumas coisas que você não esperava que iriam acontecer, você está aqui agora. Você passou por tudo, você viveu este dia. E pode ser que houveram desafios também para você durante o dia, ao longo do dia. Mas você superou, que você está aqui. Pode ser também que você tenha tido alguma surpresa muito agradável no seu dia. Você agradeceu por isso? E se teve alguma surpresa desagradável, o que você aprendeu com isso?
Para tudo na vida existe um lado positivo, no mínimo um aprendizado. E é justamente por esse motivo que agora você agradece, do fundo do seu coração. Agradece por mais um dia, agradece por mais uma semana, agradece pela vida, pelo ar que você respira. E assim, com esse sentimento de gratidão, você vai acendendo a sua luz, irradiando a sua luz, envolvendo todo o seu corpo e, ao mesmo tempo, todo o ambiente em que você se encontra, permitindo com que você se conecte com o que há de melhor em sua volta, talvez com o seu anjo guardião, talvez com algum amigo da espiritualidade que está aí junto a você, para participar de mais esta noite de aprendizado. Talvez você se conecte agora com Jesus, nosso amigo, nosso mestre e amigo. Talvez você se conecte com Deus. Uma vibração alta, numa sintonia superior, recebendo tudo de bom, e todas as dádivas e bênçãos que Ele te oferece todos os dias. E assim, irradiando essa gratidão, nessa sintonia superior e elevada, nós oramos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Você respira mais uma vez agora. E aos pouquinhos você vai retornando, tomando consciência novamente do seu corpo físico. Voltando para ele, deslizando sobre ele. Você toma consciência de suas pernas e braços, o peso que ele faz sobre onde está sentado ou sentada. Você respira mais uma vez. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Pessoal, antes da gente iniciar, perguntinha básica aí, né? Alguém fez a irradiação? Alguém. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Alguém fez, pessoal? Deu tempo de fazer? Alguém fez que gostaria de compartilhar? Eu vou falar. Não, assim, não fiz todo dia, não. Mas eu fiz aquela sugestão do banho, né, no banho, porque eu já tenho o hábito de no banho eu refletir, sabe? Coisas aleatórias, todo tipo de coisa. E aí, mas o que eu queria falar não é nem só a irradiação em si, né? Os pensamentos, os sentimentos, o que pode ter sido próprio, né? E o que foi alguma intuição, alguma coisa assim. Então, eu já tento fazer isso há um bom tempo, na verdade. Não vou mentir também não, que não foi agora só não. Mas assim, eu vejo que eu percebo assim que os pensamentos são meus, entendeu? Parece que eu nunca vi assim, eu não iria pensar isso. Não, eu acho que tudo que eu penso, eu iria pensar assim. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de uma coisa, eu ainda achar que eu não tinha capacidade de pensar aquilo. Mas o que eu percebo dessa parte, que eu não sei se enquadraria em intuição ou no que exatamente, é que de um bom tempo, na verdade, para cá, eu
eu busco, assim, ter muita atenção, ficar muito atenta a se eu estou pensando certo, sabe? Não certo, assim, tem que pensar perfeito, mas assim, se eu estou na direção, entendeu? Se eu não estou sendo injusta. Eu sempre penso essas coisas, sempre pensei isso. Mas atualmente eu peço mesmo, né? Para a espiritualidade, se eu tiver merecimento, que eu tenha uma resposta. Ai, gente, não reparam se estiver ouvindo o barulho aí dos bombeiros. Para eu ter uma resposta, se eu estou pelo menos na direção certa, sabe? Se eu não estou sendo muito injusta, se ao mesmo tempo eu não estou ferindo os meus pensamentos, as minhas virtudes, o que eu considero certo, mas ao mesmo tempo eu não estou sendo injusta, eu não estou desvirtuando para algum lado pior, ruim, negativo, errado, seja o que for, né? Coisas ruins. E eu já reparei que sempre eu tenho a resposta, sabe? Então, mas o que eu acho? Eu acho, particularmente, que todos nós, se a gente pedir, a gente vai ter essa resposta. Só que antigamente eu não tinha capacidade de avaliar que aquilo ali era uma resposta. Então, nesse ponto que eu acho que pode se enquadrar isso, né? Dessa atividade aqui. E hoje eu não sei se eu observo mais, se eu estou mais sensível, o que é, né? Só sei que às vezes vem umas coisas, acontece uma coisa que eu falo, gente, é a resposta, sabe? Tá aí. Então eu estava certa, sabe? Graças a Deus eu ando certa. Não está muito errado, não, porque pelo amor de Deus, meu Deus. Às vezes uma coisa ou outra, eu percebo que eu penso por um lado para que eu consiga chegar ao lado certo. Que se eu não teria capacidade de ir direto para os finalmente, vamos dizer. Então eu dou uma passada geral e de repente eu caio no certo. Aí eu falo, gente, então é isso. Aquilo que aconteceu é a minha resposta. Ah lá, eu contornei e cheguei no correto, no ideal, usa o adjetivo que quiser, né? Então, nesse sentido, mas que fala assim, nossa, eu tive uma ideia e assim, eu não seria capaz de ter essa ideia. Então, entendeu? Isso não. Né? Apesar de ter E semelhança. você acha que essa resposta seria sua? Não, a Quando resposta eu vem? peço. Eu Sim, e peço. aí quando vem, você tem consciência de que é uma resposta que veio externa. Eu acho que o acontecimento, sabe, que uma coisa assim idiota, que não Para te era para mostrar, né? acontecer. Ali, ó, tá vendo? Ó, é Tipo assim. assim, nossa, por que aconteceu isso? Entendeu? Sabe uma coisa que eu percebi no jeito que você está contando aí, essa análise sua? Eu percebi que há aí um grande diálogo interno, né? É uma conversa e uma conversa de você com você mesma, né? Será que é Sim. você com você mesma? Não sei se Avaliação. não sei se é uma conversa, mas é avaliação. Eu sou muito autoavaliativa. Não sei se seria Então, essa. não é um diálogo interno, assim, tipo, você se questionando e analisando, e de repente vem uma resposta, um caminho, um norte, não existe aí Também, mas esse não existe um diálogo conflito, interno. não. Sabe aquele conflito igual do anjinho, do capetinha? Não, Sei, sei. não existe, não. Não, mas Não. tem esse diálogo interno, né? Mas ter um pensamento, uma reflexão. Sei. Libriano, né, Wellington? Você também é libriano, você sabe. Pô, sei como é que é. Sei muito Ah, bem. Mais alguém queria compartilhar? Parabéns, excelente, viu, Luiz? Excelente. Mas alguém queria compartilhar? Enquanto vocês vão pensando para falar aí, uma coisa que a Heloísa falou agora não sabe, né? O que que é, o que que pode ser, que é intuição. Né? Lembrem-se, a comunicação é pelo pensamento. E outra coisa que ela falou, não sei se é minha sensibilidade,
está aumentando, o que, que é? Está. A sensibilidade de todos nós aqui está aumentando. Só o fato de vocês estarem entrando em contato com o conhecimento mediúnico, só esse fato por si só já começa a trazer uma maior percepção para você. Porque você está entrando em contato com coisas que às vezes você não sabia, ou se sabia, você está aprofundando um pouco mais, e isso faz com que a sua sensibilidade aumente sim, tá? Quanto mais você traz conhecimento para o seu sistema, mais percepção vem para você, mais você fica perceptivo, mais você consegue melhorar a sua acuidade sensorial, né? A sua percepção. Então, com certeza vocês estão mais conseguindo prestar mais atenção nas nuances, nos detalhes, nas sutilezas, né? Se você fizer uma análise de como você é, ou como você lidar com você mesmo, os tipos de pensamentos, essas análises que a Heloísa falou, hoje, de quando a gente começou o curso, você pode ver aí que tem uma diferença. Pode ser até pouca, mas eu garanto que tem, certo? Alguém mais gostaria de falar? Os bombeiros chegou aqui, Heloísa. Nossa, então é alguma ocorrência aí para esse lado. Então, chegou aqui, tá passando aqui, ó. Bom, então, professor, eu quero falar. Pode falar. Então, eu vou falar da minha experiência para vocês. Como vocês sabem, depois do Covid, vocês têm o Hélio, sempre estou conversando com ele, mas já contei aqui várias vezes para vocês quanto eu fiquei mal no sentido de energia ruim. Eu fiquei mal naqueles dias da contaminação, é natural, né? Fiz o tratamento, mas estou sempre comentando com o Hélio e outras pessoas o quanto a minha cabeça ficou ruim, sabe? Parece que eu perdi capacidade de conexão com outras pessoas, com as coisas, eu perco o foco, eu estou vivendo dificuldades tremendas no meu trabalho, do usuário chegar para mim na recepção, eu não sei o que eu tenho que fazer. Agora que está começando a melhorar. Aí, nesse quesito aí, o Hélio pediu essa tarefinha, isso é uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo, né? Então, acabou que a gente vai pegando um pouquinho de prática. E nessa questão aí que a Heloísa está falando, eu sempre faço muito também essas reflexões. Na verdade, são autoavaliações. Eu estou certo, isso é errado, isso é de mim, isso veio está vindo na minha cabeça, de onde está vindo isso? E eu percebi, né, estudando aqui mais um pouco, preparando as aulas futuras, olhando aqui, a questão da autoobsessão, no meu caso. Né? Na ciência, eles chamam aí de autossabotagem, né? Porque a gente sabe que a mente mente, tem tudo isso. E na espiritualidade, melhor explicando, né, a autoobsessão, eu mesma, toda hora eu fico pensando, mas toda hora eu ainda estou no looping, eu ainda me vejo. Gente, eu passei 17 dias deitada na varanda para não contaminar o meu filho aqui dentro, a minha mãe, que tem 74 anos lá no fundo, deitada na varanda. Eu vinha para dentro, quando ele ia dormir, aí eu comia alguma coisinha, tomava a medicação de novo e deitava no meu quarto, fechava tudo e higienizava tudo de medo de contaminar o meu filho. Na varanda, a sorte estava calor, aqueles dias eu pude ficar, né? Lá eu vinha deitar no último momento. Então, até hoje, eu estou naquele looping, sabe? Quem usou essa palavra a primeira vez comigo foi a Alexandra. Ela ficou também no looping dela no hospital, aquela coisa, e eu ainda estou lutando para sair disso. Eu me vejo deitada lá, eu me vejo sentindo o que eu senti toda hora, o tempo todo eu luto contra isso. É a minha própria mente trazendo de mim. É claro, você estudando um pouquinho mais, você sabe que se eu estou nessa vibe aí, essa vibe mais ruim e inferior, é claro que eu tenho outras companhias que estão incentivando, me puxando também para baixo, mas o principal pensamento é meu. Nesse caso, nesse momento da minha vida, ainda de recuperação. Então, às vezes, eu me pergunto, eu tenho até vergonha de falar, eu ainda estou cansada, eu me canso muito, eu perco energia. Gente, eu amanheço com energia, quando eu durmo bem, eu amanheço normal. Tá? Levanto, vou trabalhar, tal, vai dando 11 horas, meio-dia, eu não estou aguentando mais. 11 horas da manhã, meio-dia, eu não estou aguentando mais. Eu não tenho mais energia. E ainda tenho que cumprir minha carga horária até 5 horas da tarde ou 6 horas da tarde, dependendo do dia. Eu chego na minha casa, gente, exausta, exausta. Tirando esse dia que eu tô aqui, que eu fui ontem lá, lutei ontem para isso, não ia de novo, porque eu não fui na outra quinta, porque eu não dava conta. Então, eu percebo que esse looping não quer sair, eu não estou conseguindo desconectar disso.
Aí aonde que é meu e aonde que não é? O que que eu aprendi, Heloísa? E você falando aí, eu me vejo direitinho, entendeu? No banho eu faço essa avaliação e eu estou fazendo o tempo todo essa avaliação. Quando o pensamento me joga lá no sofá de volta, eu falo, não, mas por que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou lembrando isso? Eu tenho que esquecer. Gente, a gente não manda na gente. Ah, nós temos poder absoluto. É igualzinho você ter um celular. Tem mesmo, nós somos poderosíssimos. Como diz Jesus, vós sois deuses. Nós não sabemos ainda usar. Por isso a importância do estudo. Quando eu vejo a Heloísa falando isso, meu coração se enche, né? Nosso coração se enche de ver a pessoa se desenvolvendo, compreendendo essa, sabe, a relação do seu pensamento com o pensamento de outros, pode ser encarnados ou não, né? Isso é maravilhoso. Então, aí eu estou aqui lutando para não precisar de um psicólogo, para não precisar de um psiquiatra, para não precisar de um antidepressivo. Estou lutando aqui sem nenhum desse tipo de medicamento, né, para poder sair disso. E não está fácil. Está certo que ainda está recente, 60 dias, eu voltei ao médico que cuida da minha recuperação e falou que ainda é normal, principalmente na sua idade, né? Eu falei, o que sabe que ele quis dizer com isso, né? Deixa para lá. Mas, enfim, estou cá estou eu numa luta tremenda contra, sabe quem? Eu mesma. Né? Buscando a fé, buscando o positivismo, buscando sair, sabe, me encorajar. Eu saio para trabalhar de manhã, ainda estou boa. Não, Senhor, estou aqui a caminhar, vivo, Deus sol. Obrigado, Senhor, que eu estou vivo. Então, gente, se eu tivesse morrido, eu estava viva também, né? Porque é só o corpo que morre. Mas, enfim, estou aqui ainda fazendo uma luta, ainda o Senhor não me levou, porque eu ainda não terminei a luta. A Marília Mendonça terminou a luta dela. Senão o Senhor não teria permitido. Algum motivo ali tem muito sério que aquele espírito precisa passar e nós aprender com a passagem dela na Terra, aqui conosco. Enfim, a minha vez ainda não foi. Então, significa que a minha missão ainda não acabou. Minha missão comigo mesmo. Quando a gente fala missão, gente, a gente tem o péssimo hábito de achar que a missão é com o povo. A missão é com você mesmo, com a sua família e dentro da sua casa. A missão com o povo é o presidente, é o não sei quem lá, nós não. A minha missão é com a minha vida. Então, a minha missão ainda não acabou. O que eu ainda tenho que aprender, passar, né? E aprender. Então, essa questão aí da autossabotagem, da autoobsessão, é muito, e a gente vai estudar isso mais na frente. Mas essa autoavaliação é a melhor de todas. Heloísa, você está de parabéns, você é uma excelente estudiosa do assunto, que eu sei que te agrada muito, você gosta muito, né? Parabéns pelos seus esforços. Saiba, nunca se esqueça que seu anjo da guarda, a espiritualidade que cuida do seu vínculo, do seu círculo familiar, está sempre presente nos seus estudos, sempre presente com você, te auxiliando, te dando mais energia e te ajudando. Pode ter certeza, como 2 e 2 são 4. Jesus te abençoe, filha, hoje e sempre. Obrigada, Adriana. Pode falar, você levantou a mão. Não, só ouvindo a Adriana comentar aí, me veio aqui na cabeça, que eu acho que às vezes quem é o nosso carrasco somos nós mesmos, né? Nós somos o nosso superego, não brinca com ninguém, nem comigo, nem com você, nem com ninguém. A culpa vem mesmo, e a cobrança, e Lacan falava goza, e Freud fica culpado, né? Então, você não acha que, de repente, você está sendo um pouco exagerando um pouco, que tem que haver também um respeito maior ao seu processo, à sua marcha também física, não? Porque se a gente ficar colocando autossabotagem, autoobsessão, daqui a pouco a gente não pode nem sofrer mais, entendeu? Quer dizer, aí como é que faz para progredir também? Porque eu não acredito muito nessa queima de etapas, não, sabe? Eu acho que quando a gente adianta muito numa etapa, uma coisa fica para trás e acaba tendo que voltar um pouquinho para poder fazer alguma coisa de novo. E eu acho que o que a gente mais aprende realmente é sofrer, elaborar a nossa dor, entendeu? Nosso luto. É um período que você está se ressignificando o tempo todo, você está se autoavaliando, igual a Elô falou, entendeu? Então, eu não sei, assim, se seria uma autossabotagem, de repente, devagar com a dor um pouco, né? Não sei. É verdade, o médico também... Porque eu acho que esse caso assim, é um caso de todo mundo, né, gente? Porque você acha que está estudando doutrina espírita, tem que ser mais, digamos assim, mais ligado, mas ninguém é ligado o tempo todo. Afinal de contas, acho que a gente está aqui para tirar um proveito disso aqui também, né? Senão não precisaria, né? Aqui, né? É verdade. O médico também, Hugo, me orientou, né, para me tomar cuidado, né? Mas, pelo que eu entendo de mim mesma e o pouco que eu estudei, Hugo, eu sou muito conformista, preguiçosa em relação aos meus próprios sentimentos e às condutas que eu devo fazer, muito preguiçosa,
muito na minha zoninha de conforto. O Hélio me conhece, eu sou uma pessoa que não sai, que só fica no meu canto, na minha vidinha. Então, eu já percebi também, meu amigo, que se eu não me esforçar um pouco mais, ainda mais conhecendo a doutrina, sabendo que a maior parte do esforço deve ser meu, né? Eu vou me acomodar aqui e ficar doente por muito tempo, sempre poderia melhorar mais cedo. Né? Então, o tempo, eu não creio que eu esteja pulando etapas, eu creio que eu esteja me esforçando para melhorar, né? Porque senão eu continuo isso daqui, porque é conveniente para mim não ir em lugar nenhum fazer nada, ficar aqui repousando. Né? Como diz o médico, você não tem mais nada. Doutor, vim aqui só para te perguntar se eu posso tomar a terceira dose da vacina. Você podia ter tomado no 7º dia, Adriana, o que você está esperando? Doutor, não faço caminhada mais, não, tem triglicérides a 999. Ele falou assim, você não está caminhando, você vai infartar. Eu falei, caminhar que jeito, eu não tenho músculo na perna. Ele falou assim, anda andando, vai de gatão e vai. Ainda chamou minha atenção ainda, sabe? Eu falei, não faço caminhada mais não, doutor, eu custo no meu trabalho, que é no 2º quarteirão da minha casa. Você está mole demais, Adriana, você está mole demais. Então, sabe, eu compreendo você, essa fase, essa parte, eu compreendo sim. E eu fiquei nessa parte 60 dias. Né? Faltei do trabalho 34 dias deitada, onde eu perdi muita, tive depressão de massa muscular, sabe? Então, eu estou nessa luta aí para voltar, porque tem gente que não sente nada e não sei o quê, igual você está falando, aí eu não me avalio pelos outros. Cada um, nem você mesmo sabe como o seu corpo vai reagir se você pegar Covid. Quem pegou e não sentiu nada, não conta. Mas quem pega e fica muito mal, ou fica mais ou menos, se não sabe as sequelas, é uma doença nova, né? Então, eu entendo isso daí, eu compreendo muito bem essa questão psicológica de pular etapas, sofrer é natural, eu já sofri, eu preciso melhorar, né? Eu estou nessa luta aí. Quando você for orar, você lembra de mim. Eu vou conseguir, se Deus quiser. Fala, Elô. Então, eu pensei, enquanto a Adri estava falando, uma coisa semelhante ao que o Hugo disse, que a gente também não pode ter um excesso de culpa, né? Ah, porque eu sou isso, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, acho que a postura da Adriana tá perfeita, igual ela falou, ela tá se analisando a ela sem se comparar com ninguém. O que ela acha que é o melhor para ela. Mas a gente deve sempre ter o cuidado de ter um equilíbrio, né? Para não obter excesso nem para um lado, nem para o outro, né? E cuidado com excesso de culpa, igual eu falei agora. E também não se pressionar muito, tipo assim, eu consigo, eu não vou pedir ajuda porque eu dou conta, porque depende só de mim. Eu acho que é muito importante. Precisou de ajuda, peça, sabe? Ah, eu não quero tomar remédio. Precisou de remédio, tome, entendeu? Isso eu sou muito a favor, porque é o que vai te alavancar para você, né, continuar se superando. Só isso. É isso aí. Eu concluo esse bate-papo de vocês com a fala de Joana, né? O maior desafio da humanidade é a própria humanidade. Eu não tenho que preocupar em vencer e ser maior que ninguém. Eu tenho que preocupar em me superar a mim mesmo. E é importante eu ter esse respeito comigo, esse carinho de saber que eu sou falível, né? Como a Luísa falou. Se eu preciso de ajuda, eu tenho que pedir ajuda. Se eu estou num momento que eu não estou legal, eu preciso de ajuda. Não é porque eu tenho algum conhecimento em qualquer área que eu não vou precisar de ajuda, né? Então eu concordo com o Hugo nesse ponto de a gente se amar mais, se respeitar mais, entender e saber onde estão os nossos limites, porque todos nós somos muito limitados ainda, né? Então, respeitar que nós temos esse limite. Em contrapartida, sempre estar atentos para essa autossuperação, né? Eu enxergo que eu não consigo ir mais, aqui não estou legal, eu preciso de ajuda. Mas eu enxergo também que é através do meu esforço, do meu alto esforço, que eu vou superar. E saber equilibrar, como a Heloísa falou bem, equilibrar onde está o respeito consigo mesmo e onde está entrando na área da conformação, na zona de conforto. Né? Então, tem que equilibrar muito esse lado, se amar,
respeitar e se enxergar que você vai cair, nós todos podemos cair a qualquer instante. Hoje mesmo, estava contando para o Padre, passei um dia muito atribulado, e não vou mentir para vocês, eu fiquei irritado, fiquei vários momentos do dia, eu fiquei irritado, nervoso, e a gente está estudando um curso de mediunidade, falando de reforma íntima. Né? Não é porque a gente tem conhecimento disso que eu virei anjo do dia para a noite, claro que não. Estamos no processo, né? E aí que tem que entrar o respeito. Não, eu ainda vou errar, eu vou tropeçar, eu vou cair, e às vezes eu posso levar alguns tomos maiores. Porém, eu saber que eu me respeitar por isso, que eu sou falível, e entender também que eu preciso me esforçar a cada dia nesse processo, nesse caminhar gradativo para que eu possa me melhorar aos poucos, né? Dentro do meu tempo, dentro das minhas capacidades, mas que eu continue andando, como diz a Adri, né? Se você não está andando, vai arrastando, mas vai. Ou seja, nós não podemos ficar parados, isso não. Isso O aí já doutor é, Tiago, não vai nele, não. isso aí já é se entrar na zona de conforto e ficar ali, naquela bolha, né? A gente não pode. Ficar estacionado é desperdiçar o tempo, com certeza. Dri, vamos começar então, né? Bora lá. Eu acho muito legal esses bate-papos, essas reflexões que a gente faz. Traz tanto aprendizado, né? É muito bom. Bom mesmo. Ah, o Lauro chamou aqui. Fala, Lauro, você abriu. Tô chamando. Você Tá. levantou a mão. Então, essa semana aí teve o Dia dos Finados, né? E a minha experiência foi bacana. Acho que foi um dos primeiros Dias dos Finados que eu passei bem. Apesar que eu recordei de quase todos que já foram. Tem um primo nosso que já faleceu, tio, tia, pai. Mas eu acho que foi um dos primeiros dias de finados que eu não senti tristeza, eu senti alegria por eles já estar no outro plano. Né? Então eu não recordei eles com tristeza, porque cada um tem seu tempo, né? A gente também tem o nosso tempo aqui, a gente não sabe, né, quando que a gente vai ir, como que vai ser, mas a gente sabe que a vida continua depois, né? E isso anima a gente, dá ânimo, a gente sabe que a gente vai se reencontrar depois, né? A gente vai continuar evoluindo e a gente tem essa chance aqui, a gente tem que aproveitar. O tempo a gente não controla, o tempo aqui está passando, eu estou aqui com vocês, o tempo está passando, eu vou para o meu trabalho, o tempo está passando, né? Mas o que a gente faz nesse tempo que a gente está aqui na Terra, isso a gente controla. Isso a gente pode controlar. A gente pode fazer as coisas boas. Para mim, a minha experiência, eu achei que foi boa. Muito bom, Lauro. Muito bom. Sem tudo na vida dá para tirar um aprendizado, né, Dri? Bom, aí a gente vai continuar então hoje, pessoal, com a questão da psicofonia. Só para dar uma relembradinha rápida aqui, para a gente entrar no contexto, né? A gente começou a estudar a psicofonia, um dos tipos de mediunidade, na qual o médium, o espírito, se utiliza da fala do médium, né? Ele utiliza a fala para transmitir a mensagem do espírito ali que ele está se conectando, né? E a gente aprendeu que dentro da psicofonia existem os subtipos, né? As variações desse tipo de mediunidade, que a gente tem aí a psicofonia inconsciente, né? Que é aquela que o médium ele não toma conhecimento da mensagem que ele está falando. Ele, no momento da conexão mediúnica, do ato mediúnico, ele está inconsciente. Diga-se de passagem, eu não disse dormindo, eu disse inconsciente. Ele não tem conhecimento da mensagem que ele está falando ali. É por isso é chamado de psicofônico inconsciente, né? Médium falante inconsciente.
Tem também o consciente. O médium consciente, psicofônico consciente, ele toma conhecimento da mensagem durante o processo. Então, ele vai percebendo o que ele está falando no momento que ele fala. Ele não toma conhecimento antes. Ou seja, conforme ele vai falando, ele vai tendo o conhecimento do que ele está falando. Tá? Esse é o médium falante consciente. Temos também o intuitivo, que é aquele que é o chamado de intérprete. Porque ele toma, sim, o conhecimento, o pensamento chega para ele. A ideia chega na mente dele, ele processa aquela informação e é ele quem fala, né? É ele quem coloca as vestes das palavras, como diz Kardec. Então, ele funciona mesmo como intérprete. Ele recebe a mensagem, ele entende a mensagem, processa para depois falar com as suas próprias palavras. Então, esse é o médium intuitivo. E, por último, dentro da psicofonia, que é um tipo que a gente já estudou aqui, que é o sonambulismo, né? Tem o sonambulismo psicofônico, ou seja, neste caso, o médium entra em sono ou catalepsia, né? Que é aquela paralisação parcial do corpo. Ele dorme mesmo. Ele dorme e no sono ele entra em contato com o espírito e o espírito manifesta através da fala dele, da voz dele, mas ele está dormindo. Então é o sonambulismo psicofônico. São esses 4 subtipos da psicofonia, certo? Alguém queria fazer alguma pergunta? Tranquilo? Muito bem. Dri, você quer falar sobre essa parte aí da fusão fluídica? Não, pode continuar aí, que você explica melhor. Deixa para o povo ficar escutando eu depois. Vamos lá. Bom, André Luiz, voltando, né, falando da psicofonia em si, né, dessa conexão mediúnica, da psicofonia, da fala ali, André Luiz, no Missionários da Luz, capítulo 16, nos traz esse trecho. Reconheci que o processo de incorporação, olha aí o termo, a gente falou que incorporação não é um termo correto, né, para se usar, porque o espírito não entra no corpo do médium, não existe essa sobreposição de almas, né, não existe essa coabitação no mesmo corpo. Porém, às vezes, eles utilizam desse termo para facilitar o entendimento. Então, vamos lá. Reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico ao da enxertia da árvore frutífera. A planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando em sua vitalidade própria. Olha que interessante isso. Alguém aqui conhece o processo de enxertia de plantas? Alguém tem conhecimento? Você conhece, Elô? Minhas primas Sim, conheço. Inclusive, eu morei numa casa que tinha um pé de limão misturado com laranja, que foi feito enxerto, e daí dava as 2 frutas daí. Dava tanto a laranja como o limão. É bacana. Legal. E você minhas primas faziam com violeta, sabe? Que é florzinha, violeta. Aí você pega, por exemplo, uma branca com uma violeta, de cor violeta. Aí nasce a florzinha branca com os rajadinhos assim, violeta. Por que ele fez essa comparação? Porque, às vezes, a planta está num terreno, ou mesmo que o terreno seja bom, ela não está conseguindo se desenvolver. Ela não está conseguindo absorver os nutrientes da terra para desenvolver. Aí, o que acontece? Tirando ela da terra, enxertando ela no caule de outra planta, esse trabalho de puxar os nutrientes, a outra planta vai fazer para ela. É como se assim, eu estou mastigando para você, toma aqui, ó, né? Peguei os nutrientes, mastiguei, toma, tá na sua mão agora.
E aí ela consegue uma ajudar a outra, porque ao mesmo tempo que a enxertada, né, aquela que recebeu a outra planta, vai fornecer os nutrientes e a energia para a outra se desenvolver, a que foi enxertada, ela recebendo esses nutrientes e energia da que está lá, que é vamos dizer assim, a que a acolheu, né? Ela vai devolver o processo com os seus frutos também, né? E aí vai dar um resultado que vai ser bom para ambas as partes. E ele faz essa comparação porque ele está mostrando a troca. Essa troca que é feita entre as plantas é o mesmo que acontece com os médiums. No ato mediúnico, a gente viu lá, tecnicamente, a fusão fluídica, lembra? Que sai da mente do espírito, vai lá para o cérebro, para a mente do médium, através da glândula pineal, descarrega no sistema nervoso. Ali é uma via de mão dupla. Tanto o espírito sente o que o médium está sentindo, quanto o médium sente o que o espírito está sentindo. Estão conectados. É uma via realmente de mão duplas. Por exemplo, no caso do médium estar ali no ato mediúnico com o espírito sofredor. O que vai acontecer ali? O espírito sofredor, o que ele vai colher? O que vai ser de bom para ele? Ele vai ter o acolhimento, ele de contato com as sensações físicas novamente. Por quê? Geralmente o espírito sofredor, ele ainda está apegado às suas sensações de quando era encarnado. Ele ainda sofre dores. Ele sofre necessidades, sejam elas quais forem. Por exemplo, pode ser uma necessidade de um vício que ele tinha, pode ser uma fome, pode ser frio, qualquer sensação que ele tinha enquanto encarnado, física mesmo, ele sente ainda por ele estar apegado, vibrando ainda naquela sintonia de encarnado, só que ele não está mais no corpo físico. Então ele sente falta, ele sente dor, ele sente necessidade. Então, quando ele entra em contato com o médium, no ato mediúnico, ali na fusão fluídica, ele recebe, por exemplo, o médium está saciado, ele se alimentou um pouco antes da sessão ali, de acontecer a conexão, ele recebe aquela sensação de saciedade. O médium está se sentindo bem, está confortável, né? Ele está bem fisicamente, ele recebe aquela sensação boa de bem-estar que o médium está sentindo. Então, ele recebe, além dessas sensações pela fusão fluídica, o acolhimento que o médium está dando para ele. E, em contrapartida, qual é a colheita do médium? A oportunidade de fazer a caridade, a oportunidade de auxiliar o próximo, a oportunidade de estar estendendo a mão para alguém, quanto isso faz bem para a nossa alma, isso é indiscutível. E o médium, então, fazendo isso, acolhendo o espírito, ele vai se sentir melhor ainda, porque primeiro ele vai perceber as sensações que o espírito tem, a dor, o mal-estar, aquela necessidade, aquela angústia, e ele vai doar tudo que ele tem de bom para o espírito que vai se aliviar, vai ser acolhido. E aí o espírito recebe aquele impacto positivo para ele. Claro que estamos falando aqui de um médium educado, de um médium desenvolvido, de um médium que sabe o que está fazendo, né? Não é um médium aqui que está procurando fenômeno, é um médium que está procurando doar amor, fazer a caridade, usar realmente a sua faculdade da mediunidade para fazer o bem, né? E ali o espírito é acolhido. E aí, a hora que o espírito é acolhido e é levado, a sensação de ser útil, de bem-estar que o médium sente é maravilhosa. Maravilhosa. É a mesma coisa quando alguém que você ama muito está precisando da sua ajuda, você ajuda a pessoa e a pessoa te olha. Só dela te olhar com aquele olhar de gratidão, parece que você enche sua alma, você se sente bem. Não é assim? Então é isso aí que está essa troca
fluídica entre médium e espírito. Aqui um exemplo de um espírito sofredor. E no caso de um bom espírito, como é que a gente compararia essa situação da enxertia se for um bom espírito que está se manifestando ali? Acho que ainda fica mais fácil de entender. Primeiro, o espírito encontra no médium a boa oportunidade de levar a sua palavra, de levar o ensinamento, de esclarecer mais pessoas, de levar uma orientação, de ajudar e auxiliar. Então, essa sensação boa que o bom espírito vai sentir, essa oportunidade de fazer o bem. E o médium, além de receber esse aprendizado, tá? Ele vai receber todos os bons fluidos, a energia boa e elevada daquele bom espírito. Que só nele fazer essa conexão, como é um espírito de alta categoria, um espírito bom, elevado, só a hora que faz a conexão ali, as boas energias do espírito inundam o médium, como se fosse lavar a alma dele. E ele ainda tem a oportunidade de receber o aprendizado junto com as outras pessoas. É lindo isso. Isso é muito lindo, né? Por isso que André Luiz faz essa brincadeira e essa comparação com a enxertia de plantas, né? Pode ver, na verdade, uma planta não entra dentro da outra, você conecta uma na outra. Põe um pedacinho dentro ali, ela não fica toda dentro, ela é conectada, elas ficam conectadas entre si, e por essa conexão as duas se desenvolvem. E é o que acontece na fusão fluídica, né? E aí ele vem reforçando, né? Ambos percebem as sensações entre um e outro, né? É aí que se dá a questão da fusão fluídica. Alguma dúvida até agora? Fala, Hugo. Eu fiz essa pergunta, acho que foi na última aula. Eu vou fazer de novo, que eu acho que talvez eu não tenha me expressado direito. Ou então eu não entendi direito o que foi falar. Aí há uma troca qualquer, uma troca de uma energia, né, que pelo pensamento, enfim, se for no caso de uma mensagem, mas de qualquer forma tem uma troca energética, né? Um sente o que o outro está sentindo, né? E é possível ou não, assim, como é que eu falo? A incorporação não existe, mas é possível ou não essa troca, como é que eu diria? Dois médios se comunicarem ao mesmo tempo, dois espíritos se comunicarem ao mesmo tempo com o médium, por exemplo, concomitantemente no tempo e no espaço, no fluido universal, nesse universo, enfim. Pode. É possível pode. ou não? Isso não é uma coisa muito frequente, mas pode acontecer sim, tá? Vamos pensar aqui vamos pensar numa sessão mediúnica, tá? Imagine você agora 8 médios sentados em volta de uma mesa para iniciar uma sessão mediúnica. Uma desobsessão, por exemplo, tá? Nós teríamos ali 8 pessoas sentadas em volta da mesa, 8 encarnados. E ali a gente tem a equipe dos desencarnados atrás, né? Vamos pensar ali numa posição geoespacial ali, né? Posição física ali. Os espíritos estão ali em pé, em volta da mesa, enquanto os encarnados estão sentados. Num primeiro momento, quando há a irradiação, uma oração, a preparação dos médiuns, ali já há uma conexão entre todos, tá? Os médiuns se conectam mente com mente, formando um círculo de conexões, de mente com mente. Entende? Forma uma rede de conexões ali. Médium com médium. E a espiritualidade, e uma vez todos estando com uma sintonia, conseguindo atingir uma sintonia elevada, vão também estabelecer essa rede com os espíritos que estão ali em volta. Então, é uma rede fluídica que é formada em volta ali daquele trabalho. Para a comunicação especificamente, um espírito vai conectar mais, vamos dizer, mais intimamente, mais fortemente com aquela mente daquele médium.
e vai fazer a comunicação, certo? Aí ele vai estar transmitindo uma mensagem de um espírito. Apesar de todos estarem conectados, ele se conecta mais fortemente a um. Vamos pensar num bom espírito. Esse bom espírito ali se conecta mais fortemente a ele e ele vai transmitir a mensagem. Agora, pode acontecer de um médium perceber que tem outro espírito também falando e ele perceber ali uma conversa, tipo uma conversa entre os três? Pode. Já vi isso acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, vamos supor que vem um espírito sofredor. Eu estou aqui, e aí veio o espírito sofredor, se conectou a mim, para que eu possa fazer o acolhimento dele, né? Para o tratamento. Então, naquele momento, eu estou transmitindo o pensamento dele, a ideia dele, e as sensações que ele está sentindo, de dor ou de alguma necessidade específica dele. Pode ser que no meio do tratamento eu ouça o que o espírito que está aqui ajudando fale com ele também. Eu não estou transmitindo, mas eu estou percebendo e ouvindo e recebendo aquele pensamento, seja por audição ou por intuição. Eu estou percebendo uma comunicação ali entre os dois, entre o espírito comunicante e o vamos dizer assim, o mentor que está ali ajudando. Eu posso perceber, dependendo do meu tipo de mediunidade, do meu desenvolvimento, da minha sensibilidade mediúnica. Pode ser que eu perceba mais de um espírito ao mesmo tempo, tá? É possível, sim. Não é muito comum, mas é possível, sim. Então, eu perguntei isso porque eu lembro de ter lido, eu acho que foi no Livro dos Espíritos, que o espírito ele tem uma capacidade, uma característica, eu não sei como é que chama, eu acho que tem um nome específico, tipo assim, de estar em mais de um lugar aqui ao mesmo tempo. Então, se ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo, penso eu que ele poderia fazer essa comunicação com mais de um outro encarnado ao mesmo tempo, né? Se ele consegue se fragmentar, estando unido, né, de uma certa forma, é por isso que eu fiz a pergunta, entendeu? Isso se chama ubiquidade. A gente vai estudar sobre isso. Ubiquidade, é isso mesmo. Na verdade, só para uma correçãozinha, ele não se fragmenta. É como, sabe, radiação que a gente faz? Sabe? Imagina um ponto de luz. Você está em um escuro, você tem uma luz. A luz não irradia por todos os lados ao mesmo tempo? Em qualquer ponto que você estiver, no meio do mato, à noite, lua nova, tudo apagado, aquele breu, um pontinho de luz que acender, mesmo que você esteja longe, você vai conseguir ver, né? Até uma determinada distância. Vamos supor que o ponto de luz está aqui, você está na região norte, e tem um amigo seu que está lá do outro lado, na região sul. Ele também não vai ver esse ponto de luz? Então, significa que essa luz está irradiando por todos os lados, concorda? É assim que funciona a ubiquidade. O espírito irradia sua mente por vários lugares, mas ele não se divide, ele não se fragmenta, ele é uniforme. Entendeu? E aí, dependendo do desenvolvimento desse espírito, ele pode sim, irradiando e usando a ubiquidade, ele está conectado a um médium aqui em Uberaba e está conectado a outro médium lá no Rio Grande do Sul, conversando com as pessoas. É possível. Até porque o pensamento viaja pelo fluido universal. O fluido universal é universal, não tem limite. Isso. Entendeu? Beleza. É isso aí. Então, assim, quanto mais o indivíduo tem capacidade e elevação, mais o seu pensamento ele pode ser expansível, ele pode expandir-se, né? Se é um médium, ele pode captar mais de um espírito ao mesmo tempo. Se é um espírito, ele pode se conectar a vários médiums, estar em vários lugares ao mesmo tempo, usando esse dom da ubiquidade, que é um dom dos espíritos superiores, tá? Beleza. Aí, mais alguém tem alguma dúvida? Queria fazer mais alguma pergunta?
que agora eu vou entrar, agora a gente vai viajar. Preparada, Adri? Estou esperando. Muito bem. No livro Vinha de Luz, né, a gente está falando aqui dessa questão de conexões, de psicofonia, né, da enxertia aí, que é essa fusão fluídica. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, no capítulo 103, nos traz: aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Isso casa exatamente o que a gente estava falando aqui da questão da ubiquidade, do desenvolvimento mediúnico ou do desenvolvimento do espírito em si. Porque quanto mais ele aperfeiçoa-se, mais ele é capaz de perceber o que está à sua volta, melhorando as suas qualidades de recepção. Porque o Senhor te chama para ser intérprete da sua voz. Quanto mais o espírito se desenvolve, e eu falo espírito no geral, tá? Seja um espírito encarnado, seja um espírito desencarnado, mais ele desenvolvido, mais ele é capaz de se conectar às coisas superiores, às coisas maiores, e desenvolver mais ainda seus dons para ser intérprete da voz de Deus. O verdadeiro profeta, né? Como a gente falou aqui, o que é um profeta? Profeta é o porta-voz, é o que traz a mensagem, né? Esse intérprete da voz de Deus, né? É o profeta, que traz, através da mediunidade, a mensagem, né? E aí, falando disso, Emmanuel nos chama a atenção, ainda nesse mesmo capítulo aí desse livro, sobre essa questão do quanto é sagrada a missão da mediunidade. O quanto ela é importante e o quanto ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Mas como assim? Como assim a mediunidade é importante para o desenvolvimento humano? A gente, lá no começo do curso, eu lembro muito bem, a Adri falou assim, qual é, depois das necessidades básicas, quando a gente nasce, bebezinho, você nasce ali, depois das suas primeiras necessidades básicas ali, qual é a sua primeira necessidade? Lembra? Qual é a primeira necessidade do ser humano? Fora as básicas físicas. Foi comunicação que ela falou? Comunicação. Exatamente. Comunicar-se. O espírito precisa se comunicar. Para ele levar para o mundo os seus anseios, sua forma de enxergá-lo, e para ele também receber do mundo o que ele tem para aprender. Só de pensar dessa forma, a gente já consegue vislumbrar a importância da mediunidade. A mediunidade não faz essa conexão para que haja essa comunicação entre planos, entre pessoas, entre seres. Por isso ela é tão sagrada. E aí, falando dessa questão sagrada, Emmanuel nos leva na questão de Pentecostes. E ele fala que Pentecostes foi considerado um marco do cristianismo. Foi um divisor de águas entre um primeiro movimento, que era os ensinamentos de Jesus, na qual ele pessoalmente veio aqui na Terra trazer os ensinamentos para nós, trazer esse norte para a humanidade. E aí, de Pentecostes para cá, é uma outra etapa na qual ele não está presencialmente, fisicamente entre nós, mas o seu evangelho continua prosseguindo, progredindo e ajudando a humanidade nesse caminho. Por isso, a questão sagrada. O projeto evangélico que reformará o caminho dos povos.
E aí ele fala que Pentecoste é esse marco da primeira para a segunda etapa. Agora, vamos entender por que Emmanuel traz isso para nós. Para entender isso, a gente tem que aprofundar exatamente no fato de Pentecostes. Alguém aqui já ouviu falar, já conhece, sabe o que significa, o que se comemora nessa data de Pentecostes? Alguém conhece sobre Pentecostes? É muito difundido na Igreja Católica, né? Os católicos, eles comemoram ainda até hoje, né, essa data, né, a festividade de Pentecostes. Alguém conhece? Oi? Passa muito essas coisas aí nas novelas da Record. Verdade. Inclusive aquela novela que fala sobre Moisés, fizeram um filme dela. Muito interessante, vale muito a pena ver, porque aí eles resumiram, né, toda a história mais em cima de Moisés, e aí você tem uma noção muito mais clara de quem foi Moisés, como foi a vida dele, vale muito a pena ver. Acho que chama Os 10 Mandamentos, não é? A novela que virou o filme. Vale a pena ver, viu, gente? Traz uma ideia muito, muito abrangente da vida de Moisés. Então, vamos lá. É que eu acho que Deus gosta que a gente fale com ele, né? A gente tem que ter esse contato espiritual, né? De rezar, ali o Pentecostes, o pessoal conseguiu falar em várias línguas, proclamar a palavra para vários povos, né? E eles eram lá de Israel, né? E conseguiram. Foi um ato de mediúnico, né? Que aconteceu na verdade, né? Exatamente. Mas eu acho que esse negócio de falar é você conversar. Deus gosta que converse com ele. Imagine, a gente conversa entre nossos familiares, né? Eu converso com meu filho, eu converso com minha esposa, converso com vocês na sexta-feira, né? É uma coisa que eu gosto. Imagine se Deus não vai gostar que a gente converse com ele também, né? Lógico, não de forma... Você vai conversar na intimidade com Deus, né? Não como se fosse se mostrar para o mundo que você é religioso, não é isso, mas você tem que ter aquela conversa com... porque ele é o Criador, né? É o nosso Pai. Então, essa parte ali de conversar seria isso, para mim, né? Não sei, para vocês, não sei, talvez eu esteja errado, não sei. Mas perfeito, Lau. É exatamente isso. Só que aí eu vou explicar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso, tá? Por quê? Por que a gente está entrando nesse tema? É um tema bíblico, e a gente estava falando de psicofonia, o que isso tem a ver? Porque Pentecostes foi considerada a primeira grande reunião mediúnica no cristianismo, ou do cristianismo. É por isso que a gente está falando de Pentecostes. Porque Pentecostes foi uma reunião mediúnica de psicofonia numa grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, e ainda de quebra ficou registrada no livro sagrado. Só por isso que a gente vai aprofundar nesse tema agora, tá? Então vamos entender tudo o que aconteceu naquela época. Primeiro, por que esse nome? Pentecostes. O nome Pentecostes vem de 50, tá? Do numeral 50. Por quê? Para entender esse 50, a gente tem que entender a Páscoa. Então, vamos lá. Hoje, a Igreja Católica comemora a Páscoa como sendo a ressurreição de Cristo. Mas Jesus comemorou a Páscoa. Vocês sabiam disso? Jesus comemorava a Páscoa. A Páscoa existe no tempo de Jesus e antes dele. Por que surgiu a Páscoa? De onde veio esse nome, Páscoa? Na verdade, gente, a Páscoa veio para comemorar quando Moisés conseguiu trazer os hebreus refugiados do Egito que estavam lá sendo escravizados, né? O povo hebreu era escravizado lá pelos egípcios, né? Os israelitas
de hoje, né? Que eram os hebreus da época. E aí Moisés conseguiu trazê-los, tirá-los da escravidão, libertá-los. Por quê? Porque Moisés, quem assistiu o filme vai entender bem, Moisés, ele foi abandonado na cesta. E quem achou foi uma família nobre egípcia. Então ele foi criado na nobreza egípcia. Então o rei que escravizava na época de Moisés, quando Moisés libertou o povo, na verdade era irmão de criação de Moisés. Então, por isso ele teve essa força, até mesmo política, para conseguir trazer essas pessoas, tirar essas pessoas de lá. Os dois tiveram um embate, teve aquelas questões das pestes lá e tal, até que ele conseguiu. Então, a Páscoa foi uma festa na qual se comemorava essa libertação desse povo que era escravizado lá no Egito. Por isso, já existia a Páscoa na época de Jesus. Jesus, como sendo um grande líder e uma pessoa que respeitava muito e amava o ser humano, né? Ele comemorou a Páscoa junto com os judeus, com os hebreus, né? Então, beleza. Por que 50º? Porque Pentecostes é comemorado no 50º dia após a Páscoa. Por isso esse nome, Pentecostes. Porque diz que o tempo que Moisés demorou para tirar o pessoal do Egito e atravessar o Mar Morto, né? Chegar no Mar Morto lá, fazer a travessia, foram 49 dias, 50 dias. E aí, quando eles atravessaram o mar, que eles se viram livres do domínio egípcio, foi quando ele sobe no Monte Sinai e através, então, da psicografia, ele recebe o decálogo, né? Os 10 mandamentos. Por quê? Naquele momento, o povo não tinha norte, não tinha regra, o povo estava livre, começou a virar oba-oba, né? E a coisa não tinha regra, começou a virar oba-oba, eles começou a endeusar boi de ouro, não sei o quê. E foi onde Moisés recebeu de Deus, né? Ou de algum espírito enviado por Deus, os 10 mandamentos para colocar ordem na casa, para dar um direcionamento mais civilizado para aquele povo. Foi onde vieram os 10 mandamentos, e o Pentecostes é justamente para comemorar esse decálogo, esses 10 mandamentos, esse ponto de regras, de norte, de direção que os 10 mandamentos deram para aquela civilização daquela época. Então, é por isso que se comemora a festa de Pentecostes. Foi 50 dias da libertação, o tempo que eles demoraram para fazer toda a travessia, sair de um lugar, chegar no outro, atravessar o Mar Morto, e Moisés receber os 10 mandamentos. Certo? Muito bem. E aí, a gente entendeu como que aconteceu e por que se comemora, né? Então, vamos entender agora, na Bíblia, o que a Bíblia fala, porque quando Jesus foi crucificado, né? Quando a gente está falando aí da crucificação do Cristo, a última aparição dele foi quando? Vocês lembram? Quando ele é crucificado, na sexta-feira, né? Tem a Sexta-feira Santa, e aí 3 dias depois, no domingo, ele reaparece, a ressurreição do Cristo. Era o quê? O que se comemorava? Domingo de Páscoa. Olha como Jesus era estratégico, era estrategista. Ele usou uma das maiores festas daquele povo, para aparecer de novo e provar o que ele tinha dito. Que ele tinha dito que meu reino não é deste mundo. O verdadeiro reino é do meu Pai que está no céu. E eu voltarei para trazer a verdade. Ele disse que ia voltar, e ele volta num momento de festa, de comemoração, no domingo de Páscoa, ele aparece novamente, para provar o que ele falou, né?
Tá bom. Então, esse é um primeiro momento dessa transição aí da ida de Jesus e da continuidade do Evangelho. Quando ele vem nessa ressurreição no dia de Páscoa, né? E aí vamos lá, agora vamos ler o que a Bíblia nos traz, para a gente encerrar aqui, o relato do que aconteceu do dia de Páscoa, lá naquela ressurreição dele, depois da crucificação, quando chega no dia de Pentecostes, 50 dias depois, olha o que acontece. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, né, aquele som que ele falou ali do vento, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em voz alta, dirigiu-se à multidão e disse: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Esse texto está na Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos 2, versículo 1 a 18. Gente, é maravilhoso isso que aconteceu. Vamos entender com a nossa linguagem própria aqui o que aconteceu ali? Vamos lá. Estima-se que tinham ali, naquela reunião de Pentecostes, para a festa, 150 pessoas. Como ele fala aqui, gente vinda de todos os lugares do mundo, mais próximos ali. Inclusive, nem tão próximos. Tinha gente do Egito, da Ásia. Tinha gente de tudo quanto é canto que veio para comemorar o Pentecostes ali. Pessoas que ou respeitavam o judaísmo ou se tornaram judeus. E não eram dali do local. De vários países diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes estavam nessa festa. E aí, houve-se um estrondo. Um grande estrondo. Imagino eu que esse estrondo pode ter sido tipo um trovão. Alguma coisa nesse sentido.
E ele cita assim, que é como de um vento muito forte. Quando se ouviu esse vento, a população que não estava na festa, as pessoas ali da província, da cidade ali, estavam próximos, foram em direção à festa. Ou seja, de poucas centenas de pessoas que estavam na festa, viraram milhares. Ferveu de gente ali. E quando o pessoal chegou, depois do estrondo, descem línguas de fogo do céu. Línguas de fogo descem do céu. Aí vamos pensar com a gente aqui. Naquela época não existia luz elétrica, não existia o conceito de luz, né? Quando se falava em iluminação, pensava-se no fogo, porque eles usavam lamparina para acender o ambiente, para iluminar o ambiente. E aí eles falam línguas de fogo, provavelmente rajadas de luzes que desceram do céu, que ele fala línguas de fogo. E várias, porque ele fala no plural, línguas de fogo. Essas línguas de fogo dividiram-se e cada uma foi pousar sobre cada um dos frequentantes daquela festa, desses 150 que já estavam na festa. Aquela luz veio, ficou como se ficasse por cima da cabeça das pessoas. Essa imagem remete muito a isso, né? Figurativamente, as línguas de fogo, tá vendo? Tá vendo uma chama em cima da cabeça? Porque elas ficaram iluminadas nesse momento. E aí, então, essas pessoas que eram estrangeiras, vindo de todos os cantos do mundo para aquela festa, falando várias línguas, começaram, então, mediunicamente, falar na língua dos nativos ali, pregando a mensagem do Evangelho, pregando os ensinamentos do Espírito, dos Espíritos ali, que foram enviados, como Jesus prometeu, que eu enviarei o Espírito da verdade. E eles começaram a pregar. As pessoas não entenderam nada, quem estava ali, porque eles não entenderam no sentido assim, de não entender como aquilo estava acontecendo. Por quê? Eles estavam ouvindo de uma pessoa de outro país falar na própria língua dela, fluentemente. E muitos, mesmo vendo, deram de ombros. Ah, esse povo está doido, esse povo está bêbado. E aí foi então que os apóstolos se levantaram e Pedro disse: gente, não tem ninguém bêbado aqui. Ainda são 9 horas da manhã. Não tem ninguém bebendo ainda. Mas muitos, mesmo vendo, não quiseram acreditar. E aí Pedro lembrou da profecia, né? Que foi dita: derramarei o meu espírito sobre vós, e seus filhos e filhas profetizarão. O que é profetizar? O profeta é o porta-voz, o que vai levar a palavra do Evangelho. Por isso, o marco da segunda etapa do projeto evangélico de Jesus. Agora, não mais uma pessoa estava dizendo, não mais só o Mestre, só Jesus falando. Agora, milhares, várias pessoas, a humanidade falando para a humanidade, espalhando o Evangelho para o mundo, começando a partir dali, daquele ponto, naquele dia, naquela festa de Pentecostes, através dos primeiros 150 que foram mediunizados, ao mesmo tempo, utilizando-se da psicofonia, porque eles estavam falando. De repente, todos estavam mediunizados, médiuns falantes, e ainda mais, falando em outras línguas. Olha o quanto esse momento foi especial. O quanto esse momento foi realmente um marco. E ainda por cima, por ser tão importante estar envolvendo os apóstolos e tanta gente ao mesmo tempo, isso foi registrado na Bíblia Sagrada, né? Aí, algumas observações muito importantes desse texto, porque ele fala assim, espíritos, plural. Ele fala espíritos, ele fala línguas de fogo, línguas várias,
Só que ele fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Um estudioso da vida dos apóstolos, chamado Caibar Schutel, escreveu uma obra chamada Vida e Atos dos Apóstolos. Ele nos traz que na descrição original, esse texto não tem a palavra santo. Então, no texto original, ele fala cheios do Espírito, ou dos Espíritos. Tá? Quem colocou a palavra santo nas traduções decorrentes, ao longo do tempo depois, foi a Igreja Católica, porque a Igreja Católica precisava reafirmar a questão da Trindade. Como é que se chama lá? Eu esqueci o nome agora. Santíssima Trindade. Então, a Igreja Católica tem aquela questão, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles chamam de Santíssima Trindade. E eles colocaram esse termo santo nesse texto. E quando ele fala línguas, pensa bem, luzes, línguas de fogo descendo do céu. Então, não era um espírito, eram vários espíritos, né? Representados por essas luzes, que se dividiram e cada um foi se conectar mediunicamente com um dos integrantes da festa, dos 150 integrantes daquela festa, né? E aí a gente pode entender que houve vários fenômenos mediúnicos na questão aí do Pentecostes. Primeiro, o estrondo que se ouve na cidade inteira, trazendo uma multidão para a festa. Isso se chama tiptologia. A gente viu lá nos médiuns de efeitos físicos. Tem os tiptólogos, né? Que produzem ruídos, sons, barulhos. Então, primeiro começou com o fenômeno físico de tiptologia. Estrondo. Aí descem luzes do céu, línguas de fogo, aparições. Outro efeito físico. Um tipo de aparição. Eram luzes que desciam do céu. Por que posso falar que é aparição? Porque não eram apenas os médiuns videntes que estavam vendo. Todos que estavam ali presentes viram essas luzes. Todos. Então, ali era um momento de aparição. Essas luzes apareceram para todos. E aí, essas línguas, esses espíritos, essas luzes se conectam. E as pessoas, então, começam a falar mediunicamente, psicofonia. Só que eles falam em outras línguas, nas línguas das pessoas que ali moravam, dos nativos. E aí a gente entra num fenômeno que se chama xenoglossia, que é quando o médium fala em outra língua. É uma língua que ele desconhece, uma língua diferente da sua língua nativa. Tá? Chama-se xenoglossia. Tá? Então, foi uma demonstração clara, muito evidente, muito notória para todos ali, da mediunidade da fala, entre outros efeitos físicos que aconteceram. Então, isso prova, né, que a importância, essa questão sagrada da mediunidade, que vem de tempos muito remotos, até muito antes de existirem as civilizações, né? Como a gente já aprendeu aqui, a mediunidade é um recurso humano. Então, desde que o homem é homem, existe mediunidade. Só que naquele momento de Pentecostes, esse fenômeno existiu da mesma forma que as mesas girantes precisaram acontecer para Kardec trazer para nós a luz da doutrina espírita. Esse fenômeno veio para ser uma chancela da mediunidade para o mundo. Entendeu? Veio uma chancela. Olha, existe. Isso existe. Aconteceu e ainda foi registrado num livro mais respeitado do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Certo? Então, Pentecostes nos mostra essa beleza. Infelizmente, não dá para a gente continuar aqui, que nós estamos com o tempo estourado. Ainda tem algumas coisas para a gente analisar em cima de Pentecostes. Mas, pelo menos, já deu para a gente entender
o que aconteceu, por que se comemorava o Pentecostes e quais os fenômenos mediúnicos veio trazendo esse fato aí registrado na Bíblia Sagrada para toda a humanidade, escancarando para a humanidade a mediunidade, né? Alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa viagem no tempo que a gente fez aqui? Até aqui ficou claro? Eu sou suspeita, né, meu amigo, para falar que eu adoro essa parte. Eu amo ouvir sobre isso, sobre essa festa. Né? Pensa bem, pensa, você vai falando, eu vou me entrando lá, vou lá, vou lá, vou lá. Pensa bem, é muito bonito. A gente lembra quando Jesus estava encarnado, né? Quando ainda estava vivo ainda, Jesus frequentava, né, a sinagoga, o templo, né, aos sábados. Jesus andava demais, vivia empoeirado, sujo. Jesus era um morto de fome, carregava mais 12 mortos de fome. Ainda tinha coragem de falar no meio da multidão para um baixinho que subiu na árvore: oh, hoje eu vou cear na sua casa. Então, mas chegava no sábado, Jesus chegava cedinho na casa dele para tomar aquele banho e vestir aquela túnica limpíssima que Maria deixava para ele, branca, alva, maravilhosa, bordada. Colocava, Jesus era judeu, né, gente? Colocava o quipar e junto de seu pai, né, ia para o templo, porque o sábado é o sabato, né? É dia sagrado para os judeus, é o dia de passar o dia todo no templo. E ele passava com o pai dele. Foi desde quando era menino, bem pequenininho, que a maioria dos meninos da idade dele nem sabia ler direito. Ele abria os pergaminhos e explicava a Torá de cabo a rabo, aonde que os doutores da lei da época começaram a tomar ódio de Jesus. Mas aquele filho do carpinteiro, quem que ensinou ele isso e não sei o quê? Bom, a história é maravilhosa. E depois do desencarne dele, né? Passado pouco tempo acontece, é bonito demais. Eu fico emocionada, eu acho lindo, maravilhoso. Eu fico imaginando a gente estando, não, imagina você estando nesse lugar Não, e pensa a vendo isso com energia que seus estava ali. olhos acontecer na sua frente. Deve ser uma Então, coisa muito louca, a né? gente vê esse desenho aqui, né? Mas para a gente que estuda um pouco de mediunidade, dessas conexões mediúnicas, essas coisas, você já pensou isso no geral, Como que era essa luz em volta da cabeça das pessoas? Né? Por exemplo, essa luz também, gente, é retratada naquele halo que os pintores, né, de antigamente tentam colocar na cabeça de Maria, de Jesus e dos santos. Já viu aquele halo de luz em volta da cabeça? Né? Na verdade, o pintor querendo mostrar a luz que ele percebia, né, que as pessoas explicavam que viam em Jesus, em Maria, né? É muito bonito. E outras pessoas que se consideram santos, né? Se a gente pegar a explicação da palavra santo, o que ela realmente significa, né? Não é nada disso, né? Santo é uma coisa que é separada. Pensa numa coisa que você separa. Pensa naquela camisa bonita, Wellington, que você tem que você separa ela para um evento mais especial, para uma ocasião mais especial, né? Então aquela camisa é santa, porque ela é separada. É uma coisa que tem uma consideração tão grande que você separa. A origem etimológica da palavra é isso. Aí a igreja veio trazendo essa palavra para uma coisa que você separa, que você, né, que você considera sagrado, pôs o santo no meio e ficou. Mas, na verdade, nem se utilizava essa palavra antigamente, né? A Igreja Católica incorporou ela para reforçar a questão, né? Que se você for pensar bem, fica meio estranho, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se já é o Pai e o Filho, né? Mas enfim, né? A gente está aqui para aprender sobre a doutrina espírita, sobre mediunidade, mas você vai vendo umas coisas, você vai entendendo muitas coisas que a Igreja Católica inferiu muito, inferiu, né? A gente buscar textos antigos, traduções interessantes, traduções modernas, por exemplo, como eu já falei aqui, o Haroldo Dutra diz, tem tradução, né? Do livro de Mateus, traduzido direto do grego. Ele viajou para longe, para outro lugar para traduzir esse livro. Ficou pronto já, né? É maravilhoso, porque traz do grego. Então, você aprende muito de outras coisas. E eu adoro essa passagem do Pentecostes. Pena que está em cima da hora já, passado, aliás, passou muita hora, mas eu adoro. Falta pouco para a gente concluir aí, mas aí a gente conclui na semana que vem, porque isso mostra para a gente, né? Isso é uma prova, né, que a gente vem falando, que a doutrina nos traz, a questão do recurso da mediunidade, Emmanuel, na sua sabedoria, nos trazendo aí essa questão do sagrado.
né? A gente pode interpretar do quanto é importante. Por que sagrado? Porque é muito importante, porque é fundamental para a nossa vida. Quantas pessoas, quantas comunidades, às vezes, sofrem por desequilíbrio mediúnico, apenas. Quantas pessoas passam por males uma vida inteira, aí vai no médico, não acha nada, não acha nada, não acha nada, é porque sofre de um desequilíbrio mediúnico. Se ela buscasse conhecimento, ela melhoraria, né? E a humanidade, como um dos primeiros textos que a gente lê aqui no curso de Herculano Pires, que ele fala, né? A mediunidade foi usada para se criar o cosmos. A ferramenta mediúnica foi utilizada para a criação do cosmos. Então, Deus já usou a mediunidade dele para começar a criação. Gente, olha o nível que chega. É absurdo o nível que chega, né? Não dá nem para a gente entender direito isso. E eu acredito que é através da mediunidade de Deus que ele entra em contato com todos nós ao mesmo tempo, no universo. Essa mediunidade divina, que traz a essência dele, que todos nós temos, que é a capacidade de nos conectar a ele. Quando você faz uma caridade, estende a mão para alguém, você está eliciando, trazendo à luz o que você tem de melhor. E quando você traz o que você tem de melhor, você está trazendo a sua essência divina. Neste momento, você está diretamente ligado a ele, conectado a ele, através da mediunidade. Né? É muito interessante esse raciocínio. Muito interessante. Pessoal, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Perguntar antes da gente encerrar? Não? Ficou bem claro aí, Pentecostes? Então, um finalzinho, um fechamento para a gente fazer semana que vem, mas está tranquilo, dá para a gente fechar. Tá? Então, já que ninguém... Bom, ou vocês entenderam tudo, né? Tudo que eu falei aqui, ou não entender nada. Ou não gostaram, porque eu gostaram. amo demais. Um filme de base, que eu adoro. Mas tá certo, então. Então, vamos encerrar essa aula abençoada de hoje. Gente, essas coisas lavam minha alma, viu? Eu confesso para vocês que no início da aula eu estava meio cansadão. Parece que eu tomei um passe. Eu falo para você assim. Resetei minhas energias aqui, só de pensar nisso, falar sobre isso. Acho que É maravilhoso. Ainda muito mais. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. Então, eu deixo com você, Dri, você encerrar para nós, pode ser? Claro. Continuando nessa vibração de amor, de entendimento, esse amor que enche os nossos corações, que por enquanto ainda não é totalmente nosso, mas abrindo o coração a gente pode sentir o pensamento de Jesus, o amor de Jesus. Assim agradecemos, com o coração aberto pela gratidão. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de hoje, por hoje estarmos reunidos mais uma vez, em Teu nome, Senhor, buscando compreender, buscando sentir, buscando guardar no nosso coração e nas nossas mentes. Obrigada, amado Mestre, amado amigo, que sempre nos ama indistintamente, sem queixas, sem qualquer controle que seja, sem qualquer julgamento, ainda que não temos motivos para sermos amados, mas o Senhor nos ama. Muito obrigado, Jesus Cristo, nosso amigo maior. Assim, gentilmente chamado por espíritos da alta esfera, amado Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo seu amor. Diz que esse amor não agradece, Jesus, mas como não sentir gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós? Somente pelo fato de nos permitir recomeçar nesta vida de agora. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, nessa luta renovadora, nessa remissão realmente de alma. Muito obrigado. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade.
ser conosco, Senhor, sempre. Muito obrigado por tudo. Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? Jesus abençoe cada um de vocês.